que Deus tem pedido de nós. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Mateus 5, 14 e 15. A nossa igreja vai brilhar a partir do momento que a gente conseguir colocar esses princípios em prática. As pessoas vão ver que alguma coisa boa está acontecendo aqui, a partir do momento em que elas perceberem que elas podem ser acolhidas do jeito que estão. E muitas vezes o jeito que a pessoa está não é exatamente um jeito muito agradável. Quantas vezes nós estamos de uma maneira que a gente mesmo rejeita, a gente mesmo não se aguenta, imagina o outro. E quantas pessoas vão chegar aqui precisando desse apoio? E é isso que a gente precisa colocar diante de Deus como um objetivo para a nossa vida. Porque o grande desafio da igreja é resgatar o caminho do amor e da amizade desinteressada como a expressão maior da nossa espiritualidade e devoção. Eu te amo pelo que você é, e não pelo benefício que eu pretendo usufruir no futuro. Eu agradeço a Deus pela sua existência. Eu agradeço a Deus porque cada um de vocês está aqui. Isso tem que ser verdade no nosso coração. Uma igreja, ela precisa ser voltada aos relacionamentos, e não para a programação ou para a arrecadação. Quantas vezes, na vivência eclesiástica, eu já não tive a oportunidade de estar precisando muito conversar com alguém. E na hora que eu estava começando a conversar, algum oficial da igreja, um diácono ou qualquer pessoa, está na hora do culto começar, está na hora da escola bíblica dominical começar. Quantas vezes eu participei de programas inteiros da igreja e não tive a oportunidade de abrir meu coração e falar. Eu cumpri toda a programação, mas eu saí vazio. Hoje, especialmente na nossa época, a gente precisa de lugares, de espaços de comunhão. Temos que ter a nossa programação, temos que ter uma estrutura, mas essa estrutura ela não pode sufocar o relacionamento. Quando isso acontecer, sinal de que a gente precisa mudar. Uma família, é isso que a igreja precisa ser, uma família no melhor sentido da palavra, porque obviamente que a família, ela também é um espaço de muita confusão, de muita tormenta, de muita briga, mas a família tem também aquele poder muito engraçado, que você pode ter todas as diferenças do mundo, mas na hora que alguém está enfrentando um problema, todo mundo se une, temporariamente esquece e ajuda ao outro. Algumas famílias, elas são especialistas em colocar as pessoas lá em cima. Outras famílias nem têm essa visão de colocar a pessoa lá em cima, mas na hora que ela está caindo, ela coloca o colchão embaixo para ele não cair no chão duro, e aí vai, as pessoas vão se apoiando. Então a igreja precisa desse lugar, precisa ser esse lugar, que as pessoas vão conviver, vão se ajudar, vão se abençoar. Como o Provérbios 27, 17 diz, o ferro se afia com ferro, e a pessoa se afia com a presença do seu próximo. E esse se afiar, quando eu penso nesse versículo, eu penso exatamente em todos os sentidos que o afiar pode ter. Porque para você afiar o ferro, ele precisa entrar em atrito com alguma outra superfície. Esse atrito gera dor, gera problema, gera faísca. Mas o resultado desse atrito é que a faca fica boa para cortar. A faca, ela fica apta a cumprir com mais perfeição a sua função. Então, a igreja precisa ser família nesse sentido. E concluindo, numa sociedade onde os laços humanos são cada vez mais frágeis, e a resistência em assumir compromissos é quase uma fobia coletiva, a proposta de uma vida comunitária que a igreja apresenta soa revolucionária, quase absurda. Se você contar isso para alguém lá fora, as pessoas não vão acreditar. Que é isso? Você está maluco? A tecnologia tenta passar a ideia de que é possível haver relacionamento sem contato pessoal, sem riscos de decepção, onde ao menor sinal de contentamento de qualquer uma das partes, pode ser excluído com um simples clicar de um mouse.
chats, MSN, Google Talk, Orkut, Facebook, são lugares ótimos para você conhecer gente de tudo quanto é lugar. Ele aproxima realmente as pessoas. Já tive a oportunidade de conversar com amigos na China, na Argentina, Estados Unidos. Isso trouxe uma proximidade, gente que eu não vejo há muito tempo, mas pessoas que eu posso estar perto deles, apesar deles estarem distantes. Mas quantas pessoas, quantas vezes você também não cria essa ilusão de que o relacionamento ficou muito mais fácil? Porque a partir do momento em que rola algum estresse, rola qualquer desagrado, é só clicar em excluir, você bloqueia, acabou, resolveu todo o problema. Mas o relacionamento não é isso. E a Bíblia expõe a natureza humana de uma forma surpreendente, afirmando que nós precisamos um dos outros para viver, para nos reconhecermos como gente, para nos tornarmos pessoas melhores. O Evangelho nos convida a perder o medo daquele que tem experiências diferentes, que ousa discordar de nós. E a gente vê na comunidade, de um modo geral, como as pessoas têm medo do que é diferente, do que pensa diferente, como chega a ver até ódio, brigas de torcida. Pessoas normais. Um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, outro torce para o Fluminense. Quando se juntam, toca o assunto, acabou. Discussão, briga, morte, agressões. Mas a Bíblia nos chama para superarmos esse problema. Porque no convívio eclesiástico a gente tem a oportunidade de descobrir que nós não somos melhores que os outros, nós somos diferentes. E longe de atrapalhar, essa diversidade traz novas cores à vida. Ela alivia o sofrimento, ela produz esperança para enfrentar os dias difíceis. E qual o real sentido de ser igreja? Quando a igreja se transforma num lugar de relacionamento, a adoração ela acontece, o culto flui, e as pessoas vão sendo transformadas, porque elas vão conhecer a Deus ao conhecer a outra pessoa. Elas vão descobrir que essa outra pessoa é igual a ela. E essa outra pessoa, sendo igual a ela, abriu o coração a Deus, abriu o coração para receber a bênção do Evangelho. E elas vão descobrir também que aqui, nessa comunidade, ou em qualquer outro lugar, que o Espírito de Deus realmente esteja presente. As pessoas se relacionam umas com as outras, se relacionam com Deus, e não perdem a oportunidade de fazer bons amigos. Eu acho que é isso que a gente precisa, essa vontade, esse desejo profundo que a gente precisa ter diante de Deus, de sermos amigos mais chegados que um irmão. Amigos para todas as horas, porque aí sim a gente vai poder perceber que o poder real do Evangelho, o poder que o Evangelho tem de ser realmente uma boa nova, que traz paz, que traz equilíbrio, que traz alegria, apesar do individualismo, apesar da competição que a gente vive e que a gente experimenta ali fora. Que Deus nos abençoe, nos permita ser essa igreja abençoadora, essa igreja onde o Espírito de Deus se manifeste de verdade. Amém.